Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz, estou aqui no Instituto IBT Psicanálise. Hoje nós vamos ter mais uma roda de conversa. O tema é sobre Reich e nós estamos aqui com a convidada Luciana Menconi, psicoterapeuta, psicanalista, Adália Denner, psicóloga e psicanalista. E hoje nós vamos ter esse bate-papo. Quem foi Reich e o que ele contribuiu dentro da psicanálise? Olá, gente. A conversa de hoje é sobre William Reich, como a Bia já colocou. Reich, psiquiatra, biólogo, sexólogo, psicanalista. É um dos autores, vamos dizer assim, mais controvertidos, principalmente no que se refere à sua passagem pela psicanálise, né? Reich tem aí alguma concepção que a gente vai detalhar um pouquinho, que se refere à psicanálise. Ele diverge, num certo sentido, de Freud, que é o famoso pai da psicanálise, e vai trabalhar aí a energia vital, né? A questão de cunho mais sexual, relacionando com as relações de poder que a gente vive na sociedade, principalmente na ocasião. Muitos são os conceitos de Reich. Reich realmente ele foi aceito na sociedade de psicanálise na época, em 1920, permaneceu lá por 14 anos, e foi como se fosse um furacão. Na sequência, ele saiu para organizar as suas ideias, enfim, que num certo sentido foram mal interpretadas, e a partir disso, Reich foi preso, parte da sua obra destruída, enfim, e um ano depois ele veio a falecer, em 57. A ideia de trabalhar as ideias de Reich é pensar um pouquinho as contribuições desse autor, de que forma nós podemos pensar hoje o ser humano, a questão principalmente do soma do corpo, né? Reich é considerado o pai da bioenergética, e é para conhecer um pouquinho dessas ideias que estamos aqui com a Luciana, para nos ajudar a esclarecer e elucidar essas questões. Olá, Luciana. Oi, Dália. Seja bem-vinda. Obrigada. Luciana, para quem não tem familiaridade, né, com as ideias de Reich, vamos começar a pensar um pouquinho, introduzir vamos dizer, quem foi William Reich, mas assim, quais são as contribuições? Quais são os principais conceitos, né, dentro dessa teoria, né, que a gente chama de Reich? Vamos lá. Reich, como você falou, era uma figura única, né, um tanto de rebeldia, e para a gente entender por que ele chegou aonde chegou e as terapias que ele criou, a importância do corpo, da mente e da energia, a gente precisa entender aonde ele nasceu também, né? Eu acho importante a gente entender a pessoa, de onde ela veio, em que meio ela foi criada, onde ela cresceu, e porque isso a gente sabe que a psicanálise trabalha muito essa questão que vai reverberar na nossa fase adulta. Então, Reich, ele nasceu numa fazenda, ele vivia em uma fazenda, e desde muito pequeno o pai viajava muito, e ele foi educado por um preceptor, né? Um tutor, vamos dizer assim, que ia até a fazenda para ensiná-lo e tal. A mãe, na ausência do pai, teve alguns casos extraconjugais e Reich viu tudo isso, ou seja, ele foi exposto à sexualização desde muito cedo, né? Desde 4, 5 anos, ele chegou a observar a mãe tendo relações com outros homens e teve a iniciação sexual dele com a própria babá. Então, por isso, para ele é importante, ele viveu a sexualidade. Não estamos vulgarizando a sexualidade, apenas contextualizando o porquê isso contribuiu, né, para o conhecimento dele, através do que a gente vai falar mais para frente das couraças musculares. Então, toda essa vida conturbada, ele vendo a mãe se relacionar, contou para o pai por 8, 9 anos, sempre depreciou essa mãe, e aí ela acabou se suicidando. Então, ele tem um histórico conturbado de infância, né? O próprio pai, né, se sentiu culpado e veio a
padecer. Também. Toda uma questão financeira também na ocasião, né? Exatamente. Perda de posses, né? De poder, né? Status, que também faz parte, né, da obra dele. Então o Reich cresceu nesse meio. E ele, primeira vez que ele foi estudar, ele se matriculou na escola de Direito, na faculdade de Direito, e saiu, né, foi convidado a se retirar, até que ele cursou medicina, né, aí estudou a neuropsicologia, aí foi para a associação, como você falou, quando Freud ainda era responsável. Então ali, ele aprendeu muito com Freud, né, Freud é o nosso mentor maior. Eu acho que Freud iniciou, e aí a gente tem Reich, a gente tem Jung, a gente tem Winnicott, depois Melanie, Ana Freud, enfim. Não podemos colocar no mesmo patamar, né? Então ele bebeu da fonte da psicanálise de Freud, dessa coisa da psicanálise da fala, né? A cura se dá pela fala. E aí, como ele foi estudando mais, era um curioso, inteligentíssimo, ele percebeu, né, já com os conteúdos dele e com os estudos, que nós somatizávamos, ou seja, que nós encoraçávamos, que nós trazemos para o nosso corpo físico os traumas, as dores, né, e tudo aquilo que acontece com a gente, que nos causa dor e sofrimento. Tá, deixa eu só tentar entender um pouquinho, né, e tentar deixar isso mais claro, talvez, né? Assim, até onde eu não sou exatamente uma reichiana, mas eu conheço um pouquinho da teoria, mas assim, até onde a gente sabe, Reich colocava, nós somos sim energia, né, transita ali uma energia pelo nosso corpo. E a gente vai formando o nosso caráter desde a infância, assim como Freud vinha colocando, né? Só que por questões de repressão que nós internalizamos, enfim, isso vai ficando meio que preso no nosso corpo, eu acho que é isso, né? Vira meio que uma armadura, né? Que ele chama de couraça. Isso vai dando dores, problemas nas articulações, enfim, é isso. Tá. Como mecanismos de defesa contra as dores da vida, né? Então, repetido casos de abuso, como a gente vê hoje em dia, repetidos casos de assédio moral, aquilo vai somatizando, trazendo, né, uma retenção, uma rigidez para o nosso corpo, e pode desencadear futuramente psicopatologias, né? Então são doenças psicológicas. A gente pode somatizar, falando um pouco aqui de somatizar, né? Sim. A gente pode somatizar um estresse, uma discussão com alguém vai me causar uma dor de estômago momentânea, mas não quer dizer que vai ser uma psicopatologia. Agora, repetidos casos de discussões, traumas muito fortes, repetitivos, aí a gente vai ter uma doença psicopatológica. E o Reich, ele percebeu no consultório, e é importante a gente falar sobre isso, assim, na prática, onde é que ele se separa de Freud e o que ele vai trazer, então, a grande contribuição dele. É justamente a questão. Freud dizia, a cura se dá pela fala, mas Reich disse, não é só por aí, isso não me satisfaz, eu vou buscar conhecimento. E aí ele tira o divã e ele tem aquele contato olho no olho com o paciente. Então, como é que você senta, Dália? Me conta. E aí, o que você acha disso? Como que é seu pai? O que você sente pela sua mãe? Ah, mas a minha mãe, sabe, Dália, ela é uma pessoa super legal. Ela me trata muito bem, mas eu tô aqui, né, macetando a mão, eu tô cruzando as minhas pernas. Então, através desse comportamento, Reich percebeu que a história de vida do paciente não estava sendo relatada pela fala, e não porque o paciente ou não sabia, porque realmente estava num nível tão profundo que ele não se dava conta, né? Como a gente fala, é uma questão egocintônica. É uma sintonia com o teu ego. Eu acho que eu sou assim, eu nasci assim, e eu não me dou conta do que um trauma pode ter feito no meu corpo ao ponto de eu bloquear, né? De eu ter problemas. Ele foi da associação livre para a leitura corporal. Então, esse eu acho que é o principal assim, marco, que tem que ficar claro, né? Ele acrescentou, então é uma contribuição. O que ele contribuiu, né?
Não dá só para falar. Tem gente que fala e não está resolvendo o seu problema. Então, eu quero olhar no olho. E ele percebeu, né? Eu quero olhar, eu quero ver como que senta, como que fala. E aí, desenvolveu posteriormente também a bioenergética. Aí a gente vai... Até, assim, eu acho que já nessa fase, a própria diferenciação, se não me engano, um pouquinho, quando ele se afasta de Freud, é que, assim, até então, tradicionalmente, a psicanálise, ela é a cura pela fala, né? Reich, em momento nenhum, ele coloca que emoções, traumas, etc., eles podem ser resgatados pela fala, mas ele introduz, até então, nas terapias, a questão do toque, né? É onde ele começa, coisa que a psicanálise, obviamente, mais tradicional freudiana, nem pensar. Nem pensar. Não é somente também só o divã, mas é o próprio toque, né? Tanto é que foi aí que ele começa, na verdade, a trabalhar um pouquinho algumas massagens, né? Que é a massagem reichiana e a questão de exercícios de respiração para o atendimento clínico, né? E aí, a partir disso, ele começa também a desenvolver toda a teoria da análise do caráter, enfim, que o distancia um pouco mais da psicanálise. Porque, junto com isso, eu acho que é nessa fase, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é nessa fase que ele começa a falar. Freud falava muito da questão da libido, né? Como sendo a energia de vida e tal. E ele falava, olha, a libido, ela não é só sexual, mas ela é a própria energia de vida. Ela é a própria energia que te leva para o trabalho, que te leva para as relações sociais, principalmente. E aí o Reich desenvolve todo o trabalho, toda uma concepção dele, muito mais, eu diria, social até, né? Nessa perspectiva que Freud também vai resgatar depois em Mal-Estar na Cultura, na Civilização. Né? É interessante você falar, eu me lembro de um filme que chama Arte de Amar, onde uma médica vai fazer um trabalho num lugar afastado e ela se depara com mulheres, né, com bloqueios sexuais, e aí ela ensina elas a conhecer o próprio corpo, né? Isso é puramente Reich, né? Assim como a gente comentou um pouco atrás, você falou da questão social, dessa capacidade que ele tinha de acessar as classes mais baixas, num momento onde a Europa ali, aquele centro, Viena, Suíça e tal, eram muito fechada, era muito subdividida, era segregado, né? Existia na psicanálise. Sim, é bem interessante, porque se a gente pega também nesse aspecto, por exemplo, mais social, vou chamar assim, Freud, por exemplo, ele fala, para a gente poder conviver em sociedade, obrigatoriamente, temos que ser, né, neuróticos e instituir aí alguns tabus, e ele colocava que não tem muito escapatória, né? Reich, ele é um pouco mais otimista, ele diz, não, por meio da revolução sexual, e aí que ele tem talvez as maiores críticas que ele acaba recebendo, mas ele diz, em regimes totalitários, ele faz aí uma crítica, né, ao nazifascismo, etc., da Segunda Guerra. Ele diz, em regimes totalitários, nós somos, de alguma forma, reprimidos. Da mesma forma que nós aceitamos regimes autoritários, nós reprimimos também a nossa sexualidade em nome da aceitação. Se a gente fizer uma revolução sexual, a gente consegue mudar a nossa vida, fugir da neurose de Freud, e mudar também o regime de poder, né? E aí, obviamente, ele vai propor ali a sua teoria, algumas concepções aí, que ela vai aprofundar aqui pra gente. Não só a sexualidade, como a violência, a agressividade também, né? Então, nós somos, por Reich, moldados para que não expressamos a nossa raiva e a nossa sexualidade, compilando assim. E aí, falando de caráter, ele vai dividir o caráter, inicialmente, em caráter genital e caráter neurótico,
né? Então, ou seja, o caráter genital que ele observa são o tipo de pessoas mais flexíveis, né? Que conseguem lidar com essa coisa da limitação da libido. E o caráter neurótico, que somos todos nós, né? Somos aqueles, na visão de Reich, que então encouraçamos, né? Que essa rigidez provocada pela sociedade, pelos costumes, pela moral, vai nos trazer essa rigidez. E aí a gente não consegue se expressar da maneira como devemos, né? Então a gente acaba recalcando, acaba, como eu vou falar, encouraçando, né? Ele também divide essas couraças em 7 níveis, né? São 7 tipos de couraça. Até uma figura muito comum na internet. Para quem estuda psicanálise já deve ter visto, não só Reich, que é um cinto, né? Como se fosse um cinto. Então você vai ter aqui a couraça ocular, né? Aqui, né? A da cervical, abdominal. Então, as 7 couraças. Então, dependendo da fase em que a gente teve um trauma ou passou por situações de dor, vamos dizer assim, a gente vai encouraçar, a gente vai tornar rígido no nosso corpo aquela dor emocional. Então, eu gosto muito de falar dessa couraça ocular, que é a primeira, quando a gente vai estudar, porque ela vai ser muito importante no primeiro ano de vida do bebê, né? Que é uma coisa que para nós é totalmente nova, né? Se a psicanálise, se a saúde mental, a psiquiatria tem 100 e poucos anos, em adulto que fala, imagine criança. Então a gente está engatinhando ainda. Mas Reich também já pensava nisso, né? Depois a gente vai falar da somatização já no útero e tal. Mas o que eu gosto de falar, que assim, para todos, para quem é mãe, para quem não é mãe, para quem convive com criança, porque criança é a melhor coisa do mundo, aquele contato, né, contato visual com a mãe, ou o pai, ou o cuidador, veja bem, não é necessariamente uma mãe ou um pai, é um cuidador, uma cuidadora, é muito importante, porque a criança percebe, e aquilo que ele chama de miséria emocional, né, que é assim, a falta do afeto, a falta do cuidado, que também o Winnicott e Melanie Klein vai falar, né, do toque, é isso que a criança sente, porque a criança é puro id, é puro desejo, ela ainda, em determinados conceitos, ela se sente continuidade da mãe. Então, aquele primeiro ano de vida é fundamental. E essa miséria emocional, essa falta de amor, de afeto que a criança tem, pode trazer, sim, problemas oculares, inclusive, no futuro. E aí que a gente fala do ego sintônico, porque assim, eu sou adulta, tenho uma dificuldade no olho, eu vou no oftalmo, passo um colírio, tal. Mas peraí, você tratou a causa, o sintoma, aí passa 2 anos, eu tô com outro problema no olho. Opa, peraí. Será que de onde vem isso, né? E nós não temos essa cultura ainda, é por isso que a gente está aqui conversando. A ideia do IBT, né, dissipar, né, a psicanálise no sentido da autoajuda, do autocuidado, da gente se questionar, peraí, então eu só vou lá e tomo um remédio e aí eu tô cada vez mais doente? Quantas farmácias a gente vê andando pela rua? Por quê? Porque nós estamos tratando o sintoma, né, Dani? E a psicanálise nos faz ter essa reflexão de onde vem isso, né? Identificar o porquê disso que não cessa, né? Então, eu acho que tem também essa função. Exatamente. E é interessante porque Reich, acho que é exatamente, eu acho a genialidade dele exatamente isso. Até então, se a gente resgatar um pouquinho, né, século XIX, século XX, a gente, na época, se girava tudo muito em torno do sintoma, né? Então, assim, se não está no corpo, se não tem sintoma, é porque não existe. E o sintoma, quando o sintoma passa a ser entendido como psiquismo, né? É uma dor invisível, né? Porque não tem nada no corpo. A genialidade de Reich é exatamente essa. Ele resgata a questão do corpo como depositário do sofrimento. Então ele traz ele é um dos muitos consideram como um dos precursores
dessa concepção mais da psicossomática, né? É onde você começa a olhar as dores emocionais, vamos dizer assim, como causadoras de dores físicas, as somatizações, né? Então, que hoje, para a gente é muito mais tranquilo, todo mundo com senso comum já diz, você está com dor de estômago, gastrite nervosa, né? Uma alergiazinha, todo mundo já está acostumado. Mas imagina numa época onde nem se pensava dessa forma, né? Então, é isso que é bem legal. Outra contribuição importante atual, que talvez as pessoas não saibam, é na questão da criminologia. Então, quem estuda criminologia, que hoje é uma área que está crescendo bastante, com certeza vai se encontrar com Reich, porque a interpretação, a análise do caráter, a postura, o formato do corpo, pequenas linhas de expressão que a polícia consegue identificar num depoimento se está mentindo, se não está mentindo. Então são microexpressões e tudo isso vem desse conhecimento, né, que Reich teve a observar. Então o formato do corpo, como se expressa. Então você vê, até atualmente continua vivo, né, Reich, com essa contribuição super atual, né? Porque assim, Reich, ele traz, né, dentro dessa ideia de análise do caráter, ele fala que a gente começa a segmentar, a gente aprende a se defender, né, e traz isso para a vida, né, através das couraças, etc. E a gente vai desenvolvendo uma certa tipologia, vamos pensar assim, em termos do caráter, né? Então, pessoas de caráter mais oral, pessoas de caráter mais... exemplo, uma pessoa de caráter oral é aquela pessoa que, em situação de ansiedade, ela geralmente fala, ela é voraz, então ela come e também dá uma abertura para uso de entorpecentes, álcool, bebidas, enfim, aquela coisa toda. Então ele vai caracterizar isso, obviamente, ele vai falar de um caráter fálico, esquizoide, histérico. Isso. Ele vai trazendo algumas tipologias e cada uma dessas análises, cada uma dessas tipologias tem alguns comportamentos que são correlatos. Quando a Lu traz essa ideia, né, principalmente hoje da psicologia parte, né, da psiquiatria penal, enfim, o que se estuda são comportamentos, a própria ideia de detector de mentiras. Né? É exatamente isso. Você se baseia em algumas reações físicas, corporais, para deduzir a personalidade, o caráter de uma pessoa, se ela pode ou não pode ter, enfim. Tem uma série, eu não lembro mais da tradução em português, Light Me, que ela se baseia exatamente na análise de Reich para fazer a leitura corporal, no sentido de, olha, nós temos, sei lá, pequenas expressões, pequenos tremores que indicam, a pessoa está mentindo, olhar para baixo, enfim, tem aí alguns comportamentos ligados a isso muito interessantes, baseados em Reich. Muito bem lembrado disso, Lu. É importante a gente falar também para as pessoas que existem terapeutas reichianos que trabalham mais com o corpo, né, Dália? Com certeza. Isso é muito comum e tem pessoas que gostam e necessitam e tem resultado melhor também. Então, apesar da psicanálise não, em consultório, não ser o modelo tradicional, em alguns consultórios de terapeutas reichianos, você vai poder fazer exercícios de respiração, sim, a gente pode fazer, mas com objetos, então travesseiros, posições, né, onde você vai alongar seu corpo, aonde você vai... Eu já presenciei uma professora dando aula e ela me disse que você pode gritar, dançar. Então, toda forma de expressão, não gritar no sentido de ofender alguém, mas de trabalhar aqui essa couraça, né? O que eu não falo, o que eu quero dizer. O famoso nó na garganta. O famoso nó na garganta. Como é que a gente desata o nó? Então, se ouvirem falar, Reich, é a forma de alguns terapeutas que foram mais para a linha da bioenergética, né? Assim como o Alexander Lowen, que foi um pós-reichiano, eu acho que é o mais conhecido.
E eu tenho até um livrinho com algumas posições, né? É fácil da gente encontrar. Então, se você se identificou com essa conversa, né? Sentiu necessidade, então, talvez seja uma oportunidade, assim, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, principalmente falando do século XXI, né? Todas essas teorias, a própria psicanálise surgiu, né, nesse contexto do final do século XIX, início do século XX, mas o mundo é uma constante mudança, né? Quando a gente fala de indivíduo, a gente tem aspectos psíquicos que são importantes, físicos, emocionais, e hoje a gente inclui também os espirituais, né? Dentro dessa concepção da totalidade do mundo. O ideal é sempre buscar-se o equilíbrio desse ser que chamamos de humano, né, para que ele possa existir com uma certa qualidade. É claro que a psicanálise vai privilegiar o psiquismo, assim como a medicina vai privilegiar o aspecto biológico, né? Mas a gente não pode perder de vista que é no conjunto que se mantém um equilíbrio, né? A ideia de Reich é um pouco isso, né? Ele vai trabalhar psiquismo e corpo, né? Ele inaugura, né, por assim dizer, os que vêm depois de Reich vão ali para uma linha mais dessa intersecção de corpo e psiquismo, a partir de técnicas que são específicas. A origem, sim, de todo esse conhecimento foi na psicanálise, mas se olhar na perspectiva da sociedade, por exemplo, da psicanálise, a gente vai dizer, não, talvez a bioenergética não é psicanálise, mas o conhecimento geral foi a partir disso, né? Só foi integrado um novo aspecto que até então para Freud não havia, em função da época, em função do seu rigor, dos seus interesses, enfim. A gente não pode esquecer que Reich foi para os Estados Unidos, ele sai da Europa, ele vai para os Estados Unidos. A gente tem uma psicanálise forte nos Estados Unidos, mas uma outra forma que difere da psicanálise mais europeia, enfim. E aí a gente tem aquelas questões mais institucionais das panelas, vamos dizer assim, de intelectuais, acadêmicos, enfim, por onde a psicanálise é difundida, né? Mas é só uma parte. Vamos lá, Lê. Assim, como o Freud está sob o guarda-chuva, a gente tem Reich na energia, a gente tem Melanie Winnicott com as crianças, tem Jung falando da espiritualidade. Enfim, é importante também a gente falar, né, Dália, que energia para Reich não tem nada a ver com a espiritualidade. Sim. Né? Assim, a gente está acostumado a falar, mas a gente sabe que muita gente vai assistir essa roda e a gente precisa deixar claro. Pelo contrário, né? Ele tinha até uma resistência com a questão espiritual. Então, energia, a gente está falando aqui, né? É a energia do corpo, né? A energia que ele até associou com a energia do cosmos, né? Para ele, fez os estudos lá dele. E ele disse que uma parte dessa energia do cosmos também, não vou me aprofundar porque eu não sou cientista, mas é importante também deixar claro. A gente pode falar, assim, qual que é a importância da gente entender o caráter do paciente na terapia, né? O que pode também trazer uma contribuição para a gente, né? Identificar se o caráter é formado, se as couraças são formadas por traumas e pela história de vida do paciente, que é isso que ele também observa, né? A história e a maneira como se comporta. Então, a gente tem que entender que o comportamento social, esse caráter que a pessoa formou, que na verdade é uma defesa, né, para as coisas que ela não soube lidar. Então, hoje eu sou um adulto de caráter histérica. Então, a Luciana é de caráter histérico, vamos ter esse exemplo. O que acontece? Eu reprimo os meus instintos sexuais, libidinais, por ter sido castrada, castrada é um termo muito psicanalítico. Por ter sido reprimida, né? Então, eu era reprimida, vamos dizer assim, pela minha família. Olha, não pode fazer isso, não pode usar tal roupa, não pode. Então, como que eu trabalhei isso? Eu encouracei. Então, eu tenho hoje um caráter histérico, ou seja, eu tenho uma necessidade de ser vista, mas eu não posso ser vista, porque ali na infância me falaram, não, você não pode ser vista. Então, a gente às vezes observa certas mulheres que sensualizam demais, que tem essa questão, mas
não é por, vamos dizer assim, não é por mal, né? Então ela não tem essa consciência, porque na verdade ela tem uma relação muito difícil com ela mesma, e aí ela não consegue desenvolver relações com homens, por exemplo, relações saudáveis, né? Então ela tem esse caráter que ela precisa testar a potência dela, a sexualidade, se eu sou desejado ou não, mas eu não consigo evoluir. Então, é isso que a gente fala sempre em consultório, nas lives, nas conversas, né, Dália? A gente tem que buscar entender quem somos. Sempre bato nessa tecla. Quem é você? Quem eu sou? Porque é daí que a gente vai tirar muitas das situações tóxicas, né? Como a gente costuma ouvir por aí, eu tenho o dedo podre. Tá, e você nunca se perguntou por que você tem o dedo podre? Por que você é diferente dos outros? Né? A culpa é de alguém? De maneira nenhuma a gente está culpando aqui alguém, pai e mãe, né? Porque tem muitas pessoas que me abordam e falam, né? A culpa é sempre da mãe, né? Aquela brincadeirinha, né? Então não é culpa de ninguém. E se for culpa, como diz Jung, você tem todo o direito de culpar até certo ponto da sua vida. Chegou ali, ou você segue com aquilo que você é, né, honrando e agradecendo a sua família, mesmo porque para estar aqui muitos estiveram antes de nós, ou você segue ou você sente e chora. Então, só concluindo o caráter histérico, que eu acho que é um exemplo que eu gosto, que é didático, assim, né, da gente trazer, é muito comum, né, da gente ver essa grande dificuldade de conversar entre os homens e as mulheres, isso trazendo uma dificuldade nos relacionamentos, né, afetivos. Então, acho que é um dos caráteres mais importantes, o caráter fálico narcisista que você falou. Então, o fálico é aquele poder, né? É uma pessoa que se apresenta como, você sabe com quem está falando, eu sou assim, eu sou assado, uma certa agressividade que já é para também. Por isso que, assim, é uma defesa. Então, o caráter, ele forma como uma defesa, né? E a gente sabe que traz de um excesso, existe uma grande falta. Então, quando eu me imponho demais, eu preciso provar demais, é porque eu tenho falta de mim mesmo ali dentro, né? Eu preciso estar atrás de um outro caráter interessante, oral, a Dália já exemplificou. O esquizoide não é comum? Na verdade, assim, eu acho que tem a ver com, ele não fala de atitudes, mas tem a ver com um tipo de fugas, de saídas, né? Eu acho que a pessoa leva para a vida, né? Então, assim, aquela pessoa que se isola, né? Que seria mais caracterizada como esquizoide. O que é essa pessoa que se isola? Uma menina, né? Sob uma situação de pressão, de tensão, eu tenho a tendência de voltar para dentro de mim, me deixa, né? Então, esse seria o caráter mais... É a pessoa que se isola, que se exclui de uma determinada situação e fica ali divagando com as suas próprias ideias, etc. Obviamente, eu acho que isso é importante, né, Lu? Quando a gente fala de caráter, quando a Lu traz essas questões, é claro que assim, a gente fala de uma tipologia, mas não tem certo e errado, bom ou mal, tem o que são características, né? Ninguém acorda de manhã e diz, olha, hoje eu vou pisar na jaca porque é legal. Não, cada um tenta dar o seu melhor e a gente acaba sendo aquilo que a gente consegue ser, né? Aquilo que a nossa vida, a nossa história, enfim, nos permitiu ser, né? Eu acho que isso é importante, né, Lu? Porque senão parece que isso é legal, um caráter X não é bom, não é isso. Exatamente. É o que nós somos. Tá? Eu acho que isso é importante, né? É importante, é uma questão de respeito e responsabilidade. Hoje a gente vê muita coisa na internet, né? Tá muito assim, muito em voga falar sobre o narcisismo, né? Então assim, mãe narcísica, você tem mãe narcísica? 5 passos para lidar com o narcisista. Gente, isso é muito delicado, né? O narcisismo, nós todos nascemos narcísicos. Será que as pessoas que falam isso sabem, né? Tirando os profissionais, nós todos temos o nosso narcisismo primário. E obviamente alguns envolvem o narcisismo, mas não temos que julgar e tomar decisões. Assim, eu sou muito reticente com a questão familiar,
né? Eu sou muito responsável com relação a relacionamentos. Então, assim, sempre em terapia eu procuro sempre assim. Primeiro a gente vai olhar, peraí, você está aqui por quê? Quem está pagando sua terapia? Quem pagou seus estudos? Qual a sua contribuição para a sua família? Como é que é essa relação? Né? Então, eu acho muito delicado, eu acho bacana falar sobre psicanálise, mas eu acho que tá assim um certo exagero, né? Então, assim, não, você não tem que aceitar a sua mãe narcisista, você não tem que. Gente, a gente não pode falar isso. E a psicanálise, né, não é nem a gente não pode nem sugerir nada. Exatamente. Né? É uma sugestão. É interessante Não é você falar isso, né? Porque tem gente que fala, mas eu vou pagar terapia para alguém resolver meus problemas? Gente, de maneira nenhuma. Né? Assim, o óbvio tem que ser falado, às vezes para nós é óbvio, para quem está assistindo não. Então, aí aquela percepção, né? Ele veio por algo, né? E aí a gente vai trabalhar esse algo, mas jamais sugerir que ele faça aquilo. Sugerir, dar opinião, né? Tomar partido. Psicanalista não tem preconceito. Espera, Lu, muito, e aí você me ajuda. Muito tem se falado, né, de Reich, principalmente a questão do orgulho. O que é a ideia do orgulho? O que é isso? Né? A energia orgânica, assim como a vegetoterapia. Né? Isso, são termos. São termos, né? Que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco. Né? Eu não vou conseguir, eu preciso de um tempo. A energia orgânica, você fala no sentido de se relacionar do orgasmo em si. Isso. Ah, tá. É fundamental que na terapia, quando a gente busca a psicanálise, o falar, a gente vai buscar a cura pela fala. O Reich, quando ele fala, né, dessa energia, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquela energia te paralisa e que você não realiza. Você não é um ser humano que é feliz, vamos dizer assim. Acho que feliz é muito limitado. Mas trabalhar essas couraças e essas energias, eu acho que seria a organoterapia, né? Principalmente ligada à sexualidade, né? Eu acho que para ele deixa isso claro, assim, ele foca muito na sexualidade, não que seja uma sexualidade criada, não é isso. Mas acho que até orgasmo, ele não fala de mulher, de ambos. Fala de uma função social de orgasmo. No sentido de vamos fazer a sexual, ou seja, eu vou aprender nas minhas repressões. Isso do século XX. Eu vou perceber através das aspectos reprimidos. Eu vou ter isso para poder lutar com os totalitários, tanto é que tem um livro bastante importante que vai trabalhar exatamente a psicologia das massas. Racismo, né? Que é interessante, né? Né? Interessante o nosso papel enquanto individual e sociedade. Então, o gozo, aquela do saber, não o outro, mas ele próprio, ele se entende esse gozo. Dia que que ele vai falar, obviamente, como cada psicanalista, cada um tem essa terminologia. Né? Então, assim, ele vai falar de uma energia vital, né? Ele vai falar, né? Ele vai falar de energia, simplesmente libido, né? Ele vai falar de orgulho e não exatamente de libido. Não só de pulsão, né? Isso. Tá? Cada um tem. Gente, para final, quais aspectos você considera importantes para nós? Em
tal ponto que o diferencia e que nos ajuda a pensar o que é o homem. Eu sou muito clara em algumas questões, então eu sou uma psicanalista integrativa, então eu analiso o meu paciente, eu não exatamente uma hora eu tenho um viés ano, acredito que o ser humano tem as suas básico. Qual é o básico? Comportamento. Chega hora, ou eu na minha vida social não é analisar, às vezes acaba analisando. E isso é bom, né? A gente tem um ensaio, né, para o nosso trabalho, observação social, mas eu contribui e eu me sinto contribuinte dessa sociedade à medida que eu trabalho com outro ser humano, é justamente nessa observação e no auxílio de liberar essas couraças, de trazer o conhecimento da pessoa, porque ela passa por aquela situação, porque ela se sente infeliz, ela não desenvolve um relacionamento emocional sadio, seja um parceiro, uma parceira ou os familiares, no trabalho. Então, eu acho que a grande contribuição dele é a gente ter uma motivo que consegue tratar as questões através da fala, né? Então, eu acredito que a gente possa fazer um exercício, possa, através de observação comportamental, ajudá-la a se encontrar e se conhecer melhor. As coisas que eu acho que até intuitiva de quem nunca, né? Tipo, deixa eu respirar para relaxar, né? Tipo, umas expressões que a gente sempre traz, né? No dia. Então, assim, a proposta que eu acho que lógico, a gente se identifica com isso, mas abre um espaço para trabalhar culturalmente. E a questão de crianças, né, em lares mais o choro, né? Sim. Tipo, coloca uma couraça aqui, Ela tá entendendo, né? E guarde suas emoções e não expresse, né? Entenda, né? Tipo, é interessante. Só que isso, obviamente, vai deixar naquela criança que isso para raiz, né? Através da palavra, pode usar alguns recursos, tipo outros, né? Que a própria terapia, enfim, e depois a bioenergética também vai trabalhar para gerar essas coisas, esses Vou falar mais um pouquinho, que a gente gosta de falar. Engole choro numa fase, tem 2 anos, é uma choro numa fase de desenvolvimento sexual, vai e aí imprimir aqui também. Então, dificuldade com a sexualidade, por questões, né? Então, outra coisa legal também que eu vinha pensando no caso, a gente fala assim, que Reich fala que a gente tem que pôr energia, né, nas coisas, não só aquela da infância, mas no dia essa energia vem, né, desse energia orgânica vem, tem que ser isso. Então, uma frase que eu acho muito Reich, assim, tem que fazer as coisas com tesão, né? Porque todo mundo fala, ai, nossa, essa palavra, eu lembro que começou, era meio proibida, mas isso tudo Reich, acho que quem falou devia ser reichiano, porque desejo, né, que vem de dentro. Tesão pela vida. Pelas... A energia que nos precisa. Exatamente. Bom, já temos mais uma roda de conversa. Agradecemos a presença da psicoterapeuta Luciana Cone. Agradecemos a Dália Denner, né, por mais uma roda de conversa. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais
sobre Reich. Nós vamos disponibilizar essa roda de conversa no nosso canal do YouTube. Fique ligado e até a próxima conversa.